Então o Kang vai ter ligação com os mutantes levando até os filmes? Quem de acha é Manhas Kane? Cadê o Wolverine nessa virosca? O Apocalipse vai fazer o quê, meu Deus? Porque os pacotes com 8 coisas custam 8 centavos e vem com 8 coisas dentro? Não, isso tem nada a ver com X-Men. São muitas dúvidas a serem respondidas nesse brilhante futuro mutante. Bora! Meu nome é En-Sabah-Nur. Meu povo, aguenta aí, Matheus Barros, sou eu, e uma das pequenas falhas, talvez o único erro que eu vi em X-Men 97 foi a quantidade inesgotável de pontas soltas que jogaram na nossa cara no final. Temporadão, né, o final. Porque não teve a 2 ainda. Mas vai ter, confirmar a 2 e a 3 já. Falei melhor dessa parte do que eu achei que poderia ter sido feito diferente ou não na minha análise do episódio 10. O vídeo tá em riba e vocês podem dar uma olhada. O importante é que uma coisa tão bem feita e tão boa, sempre quando tem uma coisinha que se fala uma desvantagem ali, sobram outras 1000 vantagens. Eu sei que tá todo mundo com a cabeça pipocando, querendo saber os rumos que esse bagulho vai tomar. Por isso que eu vou jogar uma coxinha e vou acertar, ó. Ó. Dá pra se basear nos quadrinhos, fato, mas a fidelidade de X-Men 97 vai até o ponto X. Pra chegar no Y, muita coisa é diferente. Inclusive o que seria óbvio, meu povo. Eu vi muita gente comentando na internet que vão retratar agora a Era do Apocalipse. Eu acho que não, hein? Tudo no devido tempo. Nas temporadas dos anos 90, nós cansamos de ver episódios de futuros caóticos em que o Bishop, Alaska, o Forge e o Cable tentavam mudar o passado. O Cable mesmo batia de frente com o Azulão, tanto é que a gente só foi ver o Apocalipse mesmo em X-Men 97 no finalzinho ali, porque a última grande aventura dos X-Men contra eles foi enorme, foram 4 episódios. Tipo, os X-Men conseguiram matar de vez o cara no final da temporada 4. Ele foi o grande vilão, tinha recrutado o Senhor Sinistro, o Magneto, foi louco, briga de cachorro grande. Mas na temporada 5 teve um plot nunca explorado pós aquilo ali. Ficou tipo incompleto, que foi o capítulo que ele foi ressuscitado pelo Cortez. Você me forneceu um hospedeiro, Cortez. Ele acabou sendo o receptáculo dele, o novo corpo do Apocalipse. Antes ele ia entrar na Jubileu, mas não rolou, o Apocalipse falou, o servo tá aqui, né, vou usar ele mesmo. Não importa, o que o Apocalipse se importa é com continuar vivendo. Tolos e miseráveis insetos não percebem que aquele que controla o tempo controla todos os eventos. Aliás, esse lance do Apocalipse continuar utilizando corpos pra manter a vida, né? Desde a época do Egito Antigo, que nos leva àquela cena lá há 3000 anos antes de Cristo, que a gente viu finalzinho do episódio 10 de X-Men 97. Aquele En-Sabah-Nur, o jovem Apocalipse, não deve ter ideia do que ele vai se tornar. E os X-Men, pelo amor de Deus, não é possível que eles não vão reconhecer. Eu sei que o Xavier não gosta de entrar na mente da galera, mas pelo amor de Deus, até o Chicó do Alto da Compadecida ia saber que aquele é o Apocalipse. O lance é que, pensando nos quadrinhos, pelo que a gente conhece, aquele Bocudo lá pode ter tido uma vida naquela época não muito diferente ainda da maioria dos mutantes que a gente vê por aí de aparência um pouco mais grotesca. Abandonado pelos pais, adotado e perseguido sem ter feito ainda verdadeiramente nenhum mal. Os soldados ali presentes eu apostaria que são do grande governante do Egito naquela época, que na Marvel seria ninguém mais, ninguém menos que o faraó Ramatut. Peraí, cabeça funcionando, faz a cachola funcionar, faísca. Está certo que ele morreu? Isso mesmo. Ramatut é aquele cara que a gente conhece como uma variante do Kang, que já apareceu inclusive na cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania nos filmes. Não sei se vamos ter realmente um plot desse Kang aí sendo trabalhado nesse X-Men, até porque a maioria da galera que aparece da Marvel, que não é do núcleo propriamente dito ali dos X-Men, aparece, fala uma ou duas frases ou nem isso e some. É tipo os Animaniacs aparecendo do nada nos episódios da turma deles. Eu esperava usar o Gyrick para pôr as mãos no Bolivar Trask. Ele construiu os sentinelas. Ele é o primeiro suspeito natural para aquele molde mestre em Genosha. Naquele momento, o Ramatut pode estar caçando o En-Sabah-Nur, porque ele sabe que no futuro
ele pode ser um dos seres ou o ser mais poderoso daquele planeta. Essa variante é que depois de perder essas batalhas com essa Banu, foge pelo tempo e se torna o Kang, mas ele já vinha de viagens temporais, viu? Ele virou faraó exatamente porque tinha conhecimento futuro para saber como chegar naquele cargo. Essa origem do Kang Ramatut foi explorada não só nesse desenho do Quarteto Fantástico de 1967, como também no próprio X-Men Evolution, e nesse caso ligado ao Apocalipse. Boatos do poder sobre-humano de En-Sabanur chegou aos ouvidos do faraó Ramatut, que o considerou uma ameaça a seu poder e ordenou que ele fosse destruído. Enfim, se eu fosse apostar para botar uma ligação ainda mais entrelaçada com os episódios antigos, eu botava aquele Kang que tá lá no Egito agora, sendo o mesmo que a gente viu nessa mesma parte que eu falei da temporada 4, em que o Apocalipse morreu, que são os episódios que tem o título Acima do Bem e do Mal. Lá houve uma participação de um Kang com a forma do Immortus. Podiam aproveitar, ele tava lá, conhecer o poder daquele ser, já como o milenar Apocalipse. Apocalipse? O que ele tem a ver com isso? Ah, nada demais. Ele só está alterando toda a continuidade espacial do tempo. Como é que um palhaço como você sabe disso? Porque eu construí esse lugar. Não vai acontecer, mas a Marvel podia embaralhar tudo de vez, sabe como? Pegando esse cara e colocando esse plot do Kang pra jogar os mutantes nos filmes. Todos aparecendo com um jeitão do desenho clássico noventista, seria confuso, mas ia fazer muita gente pirar. O fato, povão, é que a história do Apocalipse é aquilo ali. Depois ele acaba dominando aquele lugar, acaba começando a se entender melhor seus poderes, compreender como funciona a sua imortalidade e por aí vai. Tudo vai acabar se ligando, acredito eu, ao futuro que a Jean e o Scott foram parar. Nós não temos problemas com vocês. 3.960 é o ano. Sim, porque o casal foi pra um futuro sozinho, enquanto Xavier, Magneto, Fera, Vampira e Noturno estavam no passado. Nesse futuro a gente vê um Cable criança, Nathan Summers, e ele tá com um grupo liderado pela mãe Askane. Nessa parte a gente vai entender melhor o destino do Cable, depois que ele se perdeu do Bishop, né, naquela questão da viagem temporal, quando ainda era um bebezinho. Baseado nas HQs, foi essa tribo Askane que acolheu o bebê e conseguiu segurar o Tecnovírus para que ele não morresse, apesar dele ter ficado lotado de pedaços robóticos e tal, a gente já sabe. Eu não gosto dessa parte do Cable, é tudo muito confuso assim, tem até uns conceitos legais, mas é tudo embaralhado, povão, eles complicam muito. Eu acho que dá para fazer um recorte muito mais legal para animação, simplificado e que não fique bobo, mas que fique massa. Aqueles líderes rebeldes do futuro de quem eu falei, contando sobre as aventuras dos X-Men, inspirando as pessoas. O importante é que, se não me engano, foi a mãe Askane que puxou o Ciclope e a Jean pro futuro, mas foi tipo só a essência deles para outros corpos. Eu falei, que parte chata do cacete. Pode ter sido ela, que os Askanes, que puxaram a galera antes deles morrerem para conseguir ter o casal junto deles no futuro e eles os ajudarem no treinamento e na sobrevivência do Cable. Até porque o Apocalipse deve estar no auge do poder nessa época, então eles puxam quem eles precisavam, os outros que eles não estavam precisando ali, ó, joga para outro canto. Mas enfim, no passado também devem estar, que não foi mostrado ainda, o Moffat e o Wolverine, povão. Moffat tava cuidando dele quando tudo rolou. Logan lascado, massacrado, depois de ter perdido o Adamantio com o ataque do Magneto. Ou não, eles podem estar em outro lugar, sei lá. Mas eu acho que não, acho que eles estão dentro da nave ali, esperando. O Moffat ficou cuidando, porque não podiam deixar o Logan sozinho. Vem cá, quer ajuda com alguma parte difícil de alcançar? O fato é que a gente vai ver um Logan magoado, fator de cura lá no finzinho, quase não funcionando, o cara descobrindo que as garras são parte da mutação dele e não da experiência que fizeram no laboratório, também descobrindo que aquelas garras de osso agora existem, e mais ainda, aquela questão dele tentar se adaptar, o fator de cura mudando, vai fazer o modo bestial do Wolverine surgir, Wolverine feral que a galera chama, que é o Wolverine mais feiozão, selvagem. É muita coisa rolando ao mesmo tempo. Fora que se ele for lidar com o Apocalipse, sendo a criatura selvagem aflorada que ele é agora, podem adaptar e ser o momento em que o Logan se junta ao Apocalipse e vira a morte, um dos cavaleiros dele. Eu sou eterno. Caraca, será, povão? Sei não. O fato é que a pedra que eu tinha cantado lá atrás, nos episódios logo após a morte do Gambit, foi confirmada e vai acontecer mesmo. Primeiro que a gente já viu o Apocalipse da série antiga ter alguns cavaleiros.
A vampira foi por um triz que não virou, mas fugiu, tá ok. O anjo não. Ele se tornou arcanjo quando o azulão pegou ele e ele virou o Cavaleiro da Morte. Aí teve a Morlock Praga, que virou a Amazona da Peste, que, como o próprio nome entrega, causa as doenças com o toque. O Abranqueiros, que solta rajadas batendo as mãos, era o Cavaleiro da Guerra. E a Alton Rolfson, que literalmente desnutre a pessoa com seu poder. Ela era a Amazona da Fome. Tirarei a comida de suas bocas. Socorro! Comida! Depois, na temporada 4, surgiram cavaleiros mais genéricos, sem background. E na 5 ainda vimos mais um Morlock, o Caliban, aquele mesmo do filme do Logan, aparecendo como um dos cavaleiros de Ebaba, porque o Apocalipse estava morto, como eu disse, mas estava lá ele, servindo. Os outros que estavam com o Caliban, acho que eram meio genéricos também. Peguem ele! A melhor parte da bravura é a prudência. O importante, povão, é que eu acho que agora vão dar um destaque muito maior para quem é cada cavaleiro, quem são essas pessoas. E pode ser que não apareçam nem só 4, pode ser que seja uma legião de cavaleiros. O Gambit vai voltar dos mortos assim, é fato, é baseado nos quadrinhos. Isso pode nos dizer que outros também vão vir dos destroços de Genosha. Quanta morte. Quem sabe o Banshee que morreu lá, a Medula. Eu só consigo pensar que veremos pessoas que mostraram morrendo. Calisto, Sanguessuga, o Shoal, o Anfíbio. É só imaginar. O Arcanjo estava lá em Genosha, mas eu duvido que o coloquem novamente como um Cavaleiro do Apocalipse. O Warren, além de ter sido canonizado em X-Men 97 como um dos primeiros membros da equipe, ele já teve diversas participações nos episódios antigos, maioria delas ligadas ao Apocalipse. Na terceira temporada, inclusive, teve o episódio Obsessão, que mostrou que ele ficou fora de si em busca de vingança pelo que Apocalipse tinha feito com ele. Quis dar à minha amiga mutante a chance de se explicar. E você por acaso se importa com seus amigos mutantes? Usou sua fortuna para renegar sua herança mutante. Chamou um cientista para tentar curá-lo. E passou a vida caçando uma criatura que não pode morrer. Em Acima do Bem e do Mal, na 4ª temporada, ele estava lá, vendo o Apocalipse perecer. E o motivo principal de eu achar que não vão voltar com o Anjo como um Cavaleiro do Apocalipse, além da repetição óbvia, é que ele tá lá no quadro do Forge. Aquele quadro, pra mim, povão, é o retrato dos mutantes que vão ter destaque em breve, assim, futuramente. Arcanjo tá lá com um adesivo de desaparecido, presumidamente morto, ou seja, não encontraram o corpo dele em Genosha. Mas o curioso é, com tanta gente que morreu lá, por que colocar justamente o Arcanjo no quadro? Ao meu ver, é por conta da experiência dele como X-Men. O Forge não quer ver o sonho morrer, mesmo ele estando praticamente sem esperanças. Todos os X-Men que estavam no meteoro do Magneto quando ele se desfez estavam com o mesmo adesivo do Anjo no quadro. E a experiência de já ter estado na equipe ou algo parecido tem tanta lógica pensar assim, porque a gente começa a olhar ali aquele quadro, quem é que tá lá também? O Homem de Gelo, o Bob, outro membro fundador da equipe que tá vivão, sem adesivo, sem nada. O Destrutor, Alex Summers, irmão do Scott, que fez parte da antiga equipe do Forge, o X-Factor, tá lá. E esse time de mutantes era comandado pelo Forge, mas era o governo que bancava. Tinha também com eles a Polaris, namorada do Alex, e ex do Homem de Gelo, além de filha do Magneto. Lembram que quando ele montou a X-Factor, qual foi o motivo dele chamar a Polaris? O Forge me recrutou em Seattle por causa da minha experiência como X-Men. Aí o Fortão, o Mercúrio, o Homem Múltiplo e a Lupina. Olha o tanto de gente que só o Forge e o Destrutor podem trazer, povão. Fora que além do Mercúrio, no quadro a gente vê a Wanda. E eles estão com um adesivo escrito Off-World. Fora do mundo, fora da Terra. O que eles estão fazendo? Pode ser uma missão extra aí que vão mostrar depois. Os outros que estão sem adesivo são o Colossus, que já apareceu algumas vezes nos episódios noventistas. Ele lutou com o Juggernaut, com o Omega Red, enfim, amigão da Jubileu e do Logan. E outra coisa, quem também tá no quadro é a Magia, irmã dele. O Morpho já tinha virado ela nesse X-Men 97. E na série antiga, ela apareceu, mas ainda como uma menininha indefesa. Liliana, você está salva! Nesse quadro ainda tem a Pó, que é uma mutante do Afeganistão, o Exodus, que é o cara estranhoso que apareceu dançando no episódio de Genosha, ou seja, ele sobreviveu, assim como a nossa querida Emma Frost. O Forge é uma ótima liderança mutante, sempre que ele tenta, ele faz um papel legal, então tem todo sentido aquilo ali que ele tá fazendo. Os X-Men morreram. Fora que ainda tem o Bishop pra ajudar agora, dando uma luz sobre os que sumiram no tempo. Cable, Jubileu e Mancha Solar estão ausentes.
Podem estar em uma missão também, algo específico, ou simplesmente depois de todas aquelas perdas, depois de terem acabado com a vida deles, literalmente, resolveram dar um tempo de não, chega de negócio de X-Men. Apesar de terem passado 6 meses, eles perderam tudo. O Cable perdeu o pouco que ele tinha conquistado, né? É possível até que a gente veja o Cable montando um grupo, a X-Force, que pode começar como os novos mutantes ali e se tornar a X-Force como é nos quadrinhos. O Roberto e a Jubileu podem ser parte desse grupo, mais alguns que estão ali no quadro. O lance é que presente, passado e futuro, com muitas tramas que, ao meu ver, vão sim conversar entre si e com participações especiais do resto da galera da Marvel, ainda devem rolar na temporada 2. Mas, principalmente, pra mim, isso tudo vai levar a um surto do Xavier na temporada 3. Só lá, no finalzinho dela, talvez, ou então preparando para uma quarta, que eu acho que a gente vai ter realmente o envolvimento de pessoas que não são do meio ali dos X-Men, de outros heróis, outros vilões da Marvel. É quando eu acho que vão além de participaçõezinhas especiais, de cameos. Porque não tem jeito, tudo tá apontando para isso. O que aconteceu vai fazer a essência maligna do Magneto, presa na mente do Xavier, despertar e ele virar o Massacre. Um vilão tão poderoso que nos quadrinhos precisou a reunião de todos do universo Marvel, heróis e vilões, para ele ser derrotado. Anotem aí, terceira temporada é o que vai rolar, ou então finalzinho da terceira, preparando ali uma quarta ser gigantesca, com todo mundo participando. Ser louco, louco demais. Para acompanhar tudo isso aqui, você se inscreve no canal, dá like no vídeo, diz o que você achou desse aqui, do futuro que eu tô prevendo e das referências que eu mostrei também. Se inscreve, comenta, dá like, ajuda. Foi mais um vídeo pra conta. Eu não vou jogar porque eu tô sujando tudo com essa coisa. Foi. Ó. Errei.